Imagina só este cenário. Eugênio, trabalhador de 48 anos, está conferindo os registros na carteira de trabalho quando, de repente, se depara com diferenças entre os valores anotados na carteira e o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, fonte oficial para registro de todos os vínculos e remunerações utilizados pelo INSS para calcular os benefícios previdenciários. Daí surge aquela dúvida cruel. Será que o valor do benefício dele vai bater direitinho com o valor anotado na carteira? E mais, será que o CNIS está mesmo apontando tudo o que ele tem direito? Eugênio não está sozinho nessa. Muita gente se depara com esta insegurança, achando que o valor da aposentadoria poderia ser igual ao valor da carteira. Só que na prática não é bem assim. E é justamente este mistério que a gente vai desvendar neste vídeo de hoje. Fica comigo, porque você vai entender qual é a diferença entre o registro anotado na carteira de trabalho e o indicado no extrato CNIS do INSS. Meu nome é Henrique Dantas, sou sócio do LDS Advogados, atuo há quase 20 anos na luta por benefícios previdenciários mais dignos e justos para segurados que realmente precisam. E aqui, o nosso compromisso é com você, segurado do INSS que busca respostas claras, honestas e técnicas sobre os seus direitos. Se você quer ficar por dentro dos seus direitos, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles colegas ou familiares que também precisam entender tudo sobre a Previdência Social. Bom, vamos direto ao ponto. O que importa mais para o INSS é o que está anotado na carteira de trabalho ou o CNIS? Veja bem, a resposta é de que a carteira de trabalho funciona como um documento que formaliza a relação de emprego, constando ali anotações sobre cargos, salários, datas de entrada e saída. No entanto, para o INSS o que vale mesmo é o registrado no extrato CNIS, porque é deste banco de dados que o INSS vai puxar as remunerações mês a mês para compor o chamado salário de contribuição, que é base de cálculo para o valor dos seus benefícios. O vídeo poderia acabar por aqui, mas tem mais coisas que é importante que você saiba. Acabei de falar um termo técnico, né? Salário de contribuição. Nada mais é do que o valor sobre o qual você ou a empresa, que chamamos de responsável tributário, recolheu aquela contribuição previdenciária. Além de considerar o salário base, podem também ser incluídos outros adicionais eventuais, por exemplo, insalubridade, periculosidade, horas extras e comissões, até mesmo abonos pagos pelas empresas, desde que haja recolhimento ao INSS. Ou seja, se não teve recolhimento, aquele valor não entra na base de cálculo para o benefício. Por isso, às vezes você vê na carteira um salário menor e no CNIS um salário diferente, simplesmente porque não houve contribuição sobre todo aquele montante, sobre aquele valor. Então, por que isso acontece? Muitas vezes o empregador registra um valor na carteira, mas faz recolhimentos tributários menores, no qual não inclui todos os valores, por exemplo, adicionais. No caso dos autônomos e profissionais liberais, pode acontecer da pessoa contribuir com valores diferentes ao longo dos meses, inclusive abaixo até do salário mínimo. Falando nisso, vamos esclarecer uma dúvida clássica. É possível somar rendimentos que sejam concomitantes? Vamos ver um caso de uma cliente nossa que daqui para frente vamos chamar de Irene. Dona Irene, em determinado mês, trabalhou registrada em uma loja como vendedora e também fez serviços como autônoma. Ela possui, portanto, 2 recolhimentos diferentes dentro do mesmo mês. Pela regra, o INSS deve somar esses rendimentos para calcular o valor total da contribuição daquele mês e essa soma servirá de base de cálculo para o valor do seu benefício. Este mecanismo, juntamente com a aglutinação de contribuições, é essencial para quem tem mais de uma fonte de renda. E se acontecer, em um determinado mês, de o recolhimento da dona Irene, por exemplo, como autônoma, ter sido inferior ao salário mínimo, sem que haja um vínculo como empregada ou contribuinte individual em um valor igual ou superior ao salário mínimo, como que funciona? Isso vai contar para a aposentadoria? A resposta é: a contribuição mínima exigida pelo INSS será no valor de um salário mínimo, pelo menos. Mas, atenção, existe salvação. Nesses casos, poderá ser adotada a solução por meio do que chamamos de agrupamento ou da complementação de contribuições. Isto é, existam diferentes contribuições inferiores ao salário mínimo dentro de um ano, estas poderão ser agrupadas entre si para gerar uma contribuição integralizada que atingirá o salário mínimo legal exigido. Outra possibilidade é que Dona Irene, nossa personagem,
possa complementar posteriormente o valor destes recolhimentos um a um para atingirem o valor do salário mínimo naquele mês e, portanto, serem válidos para fins de aposentadoria. Tudo isso ocorre de forma rápida e segura por meio de requerimento específico, lá mesmo pelo aplicativo do Meu INSS. Uma outra coisa importante de se saber é que existe uma limitação máxima, chamada de teto do INSS. Ele representa o valor máximo permitido para cálculo e pagamento de benefícios e em 2025 está em R$ 8.157 e ele aumenta todo ano. Não importa se a soma dos salários de contribuição ultrapassou esse valor, tanto para a base de cálculo quanto para o benefício que será recebido. Sempre estarão limitados ao teto do INSS. A única exceção ocorre para o empregado que recebe o adicional de 25% em caso de incapacidade permanente durante aquele período em que comprove a situação de necessidade de cuidador em tempo integral e também para as empregadas enquanto recebendo salário maternidade. Outro ponto que também costuma gerar dúvidas é que para cada segurado acaba sendo calculado um salário de benefício específico. O salário de benefício é calculado a partir dos salários de contribuição que cada segurado tem junto ao INSS no extrato CNIS e segue uma fórmula específica na lei para cada espécie de benefício. Atenção, essa regra pode variar para cada segurado e para cada benefício de acordo com o tempo. Lembre-se, o CNIS é sempre o documento principal para análise de benefícios, porque ali estão demonstrados o histórico de contribuições de forma correta e mensalmente reconhecidos pelo INSS. Agora, se você percebeu que existe uma divergência entre os salários da carteira de trabalho e o do CNIS, ou se o seu empregador deixou de recolher as contribuições durante um período, eu recomendo que procure imediatamente um advogado previdenciário de sua confiança para regularizar o que chamamos de acerto de vínculos dos seus registros previdenciários. Afinal, além de injusto por ter sido tributado e não considerado, estes valores podem impactar diretamente na quantia, na remuneração do seu futuro benefício. Recapitulando, salário de contribuição é o que vai formar a base da sua aposentadoria, estando registrado mês a mês no CNIS, enquanto o salário de benefício é o resultado deste cálculo após a aplicação das regras que a lei garante para cada espécie de benefício. Se você possui múltiplas fontes de renda, pode e deve ser somadas as contribuições deste período, observado sempre o limite entre o mínimo e o teto. Se você pagou menos que o mínimo, existe o caminho da complementação para garantir a validade naquele período de aposentadoria. E claro, atenção com os registros da carteira. Eles sempre trazem direitos, mas eles não substituem as informações do CNIS. Gostou desse conteúdo? Comente aqui se você já passou por algum destes questionamentos. E se quiser nos apoiar, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva aqui no nosso canal para que não perca nenhuma novidade sobre os seus direitos previdenciários. Até a próxima!